Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Lohane, sou trader profissional e nesse vídeo eu vim trazer para vocês um conteúdo muito importante da análise gráfica, que é sobre figuras gráficas, tá? Esse conteúdo ele é muito utilizado no Forex e você também que opera OB, você também pode estar utilizando a análise das figuras gráficas no teu dia a dia, tá? Nas tuas operações. Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar quais são as duas principais figuras gráficas e como que você pode operar quando elas aparecerem dentro das opções binárias, tá? Mas antes da gente ir para o conteúdo do vídeo, queria pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa as notificações que toda semana tem conteúdo novo aqui e você não pode perder, tá? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, existem dois tipos de figuras gráficas que eles são, para mim, são os mais comuns, tá? São os que mais aparecem. Lohane, que tipo de figura gráfica é essa? Aliás, explicando primeiro o que são essas figuras gráficas, né? São padrões que o gráfico faz, que quando esses padrões eles aparecem, ele indica que vai ter uma reversão de preço. Como assim? Eu vou explicar para vocês. Digamos que o gráfico vinha aqui, ó. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Digamos que o gráfico, ele vinha aqui em tendência de alta, tá? E aí, quando ele se aproximou de uma região de resistência, ele fez esse movimento aqui, ó. Ele fez exatamente esse padrão. E aqui, a gente vai encontrar o primeiro padrão que eu vou explicar para vocês. Lohane, que padrão é esse? É o padrão ombro, cabeça e ombro. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil para vocês. Ombro, cabeça e ombro, que também é conhecido como oco, né? Padrão oco. O que esse padrão, ele me representa? Ele me representa que o mercado, ele vinha subindo e quando apareceu o padrão oco, ombro, cabeça e ombro, quer dizer que a tendência agora do gráfico, ela reverteu. O mercado agora vai tender a migrar para uma tendência de baixa, tá? Então, esse é o primeiro padrão, padrão oco, ombro, cabeça e ombro. Lohane, qual o segundo padrão que aparece muito? O segundo padrão, gente, é o padrão topo duplo. Como que funciona esse padrão? Deixa eu limpar aqui. O padrão topo duplo ou fundo duplo, ele segue praticamente o mesmo conceito. Então, vou fazer logo aqui o topo duplo. Digamos que o mercado, ele vinha aqui em tendência de alta, chegou aqui, ele fez esse padrãozinho aqui, topo duplo. Lohane, o que é esse padrão topo duplo? O padrão topo duplo quer dizer que o gráfico, ele vinha na tendência de alta e, consequentemente, quando o gráfico vem em tendência de alta, você tem topos ascendentes. Só que chegou aqui num ponto em que os teus dois topos, eles ficaram numa mesma altura. É o que a gente chama de topo duplo. Então, quando isso acontecer, muito possivelmente vai acontecer uma reversão de tendência. E a tendência que antes era de alta, agora possivelmente será uma tendência de baixa. A mesma coisa aparece com o fundo duplo, tá? Como é o fundo duplo? Vou trocar aqui a cor para vocês entenderem. Digamos que o mercado ele vinha aqui em tendência de baixa, aí ele pega e faz o seguinte movimento. Forma-se aqui um fundo duplo, ou seja, eu não tenho mais fundos descendentes, topos e fundos descendentes. Eu tenho aqui, no caso, dois fundos numa mesma altura. Então, isso também é um indício de reversão, que agora o mercado ele vai tender a reverter a tendência e ficar de alta. E o que eu quero que vocês entendam? O que eu quero que não aconteça com vocês dentro da modalidade de opções binárias, né? Digamos, pessoal, que você está operando e apareceu aqui o padrão ombro, cabeça e ombro. Só que você nem percebeu esse padrão gráfico, você nem percebeu que apareceu essa figura gráfica. O que vai acontecer, o que tende a acontecer geralmente? Você pode chegar a vir e esperar dar uma entrada bem aqui nesse ponto. Você pode estar aguardando o gráfico buscar, já que ele está fazendo esse movimentozinho de topo e fundo, buscar essa tua região para você entrar comprado. Só que por ter formado esse padrão gráfico, a tendência dele vai ser romper essa região e não respeitar e subir. Na grande maioria das vezes aparecer esse padrão de figura gráfica,
ele vai tender a romper e iniciar uma nova tendência. Então, é esse o alerta que eu quero deixar para vocês. Quando aparecer o padrão, vocês não vão entrar comprados aqui nessa região, vocês não vão entrar comprados. Lohane, o que eu vou fazer então? Você sempre vai esperar romper e vai pegar o pullback na região. Quem opera M5 vai pegar aí a retração nessa região. A mesma coisa vale para o topo duplo e para o fundo duplo. Vou mostrar aqui de novo. Formou aqui o topo duplo, o que você vai fazer? Você não vai entrar, em hipótese alguma, comprado. Aqui, quando ele buscar aqui, você vai esperar o gráfico romper e vai pegar o pullback aqui dessa sua região rompida. Ou seja, você vai operar a favor dessa nova tendência, que no caso, nesse exemplo, vai ser uma tendência de baixa, tá? Então, fiquem ligados nisso. Agora, expliquei a parte teórica, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês na tela da corretora, tá? Eu até já separei aqui alguns. Ó, vou começar por esse aqui, ó. Bem aqui, se a gente for observar, eu tenho o quê? Ombro. Deixa eu trocar a cor aqui. Tenho ombro, cabeça e ombro. O que acontece? Eu não vou entrar comprado aqui. Por quê? Porque ele vai tender a fazer o rompimento, tanto que ele fez. Qual o ideal, Lohane? Qual o certo a se fazer nesse caso? Eu vou entrar aqui nesse pullback. No caso, seria nessa velinha verde. Aqui ele rompeu e aqui ele fez o pullback. Então, aqui a gente vê o primeiro exemplo de ombro, cabeça e ombro. Vamos procurar aqui outro exemplo. Ó, aqui eu tive duas figuras gráficas, uma do lado da outra. Topo duplo aqui. E ao mesmo tempo aqui eu tive um ombro, cabeça e ombro. Vamos primeiro analisar o topo duplo. O topo duplo aqui, ele não respeitou. Por quê, Lohane? Porque ele fez o rompimento aqui. Quando ele veio buscar o pullback, ó, ele terminou em cima da linha. Então, esse topo duplo aqui, ele não respeitou. Agora, vamos analisar o ombro, cabeça, ombro, que é esse aqui do lado. Ombro, a cabeça não ficou tão superior, né? Mas ela ficou um pouquinho acima. Cabeça e ombro. Olha que rompimento brutal que aconteceu. Então, Lohane, onde que eu entraria? No pullback aqui nessa região, nessa linhazinha, nessa velinha verde. Quando ela fosse buscar, você pegaria a retração. Procurar aqui outro exemplo. Pronto, um exemplo aqui de fundo duplo. Exemplo de fundo duplo. O gráfico veio, fez o fundo duplo. O que eu iria fazer? Eu não iria entrar aqui. Eu iria esperar romper e entrar com o pullback. Onde foi que aconteceu o pullback? Aconteceu nessa velinha vermelha. Então, se você tivesse pegado uma retração aqui, você teria obtido o IN. Outro exemplo, de ombro, cabeça e ombro. Ombro, cabeça. Tem uns que a gente consegue identificar mais fácil, né? E ombro. O que aconteceu aqui, ó? Deixa eu apagar aqui que eu acabei colocando muito em cima da linha. Rompeu a região. Após o rompimento, onde que seria pegar a sua operação? Aqui no pullback. No caso, seria nessa segunda velinha, você iria entrar aqui com a retração. Deixa eu ver se tem mais exemplos. Tá aqui outro exemplo de ombro, cabeça e ombro. Para vocês verem o quanto que é comum. Ombro, cabeça e ombro. O que aconteceu aqui? Rompeu essa região de suporte. Você pegaria aqui nesse pullback. Último exemplo, fundo duplo. O gráfico veio, fez aqui dois fundos. O que a gente faria? Esperaria romper, como teve essa vela de rompimento, e entraria aqui com o pullback. A gente iria comprar quando a vela buscasse aqui essa linha. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo nos comentários dúvidas, sugestões. Compartilhem com seus amigos, com grupos de WhatsApp, tá bom? E vou deixar aqui embaixo também meu canal do Telegram para vocês entrarem lá, tá? Que eu sempre tô mandando novidades por lá. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até os próximos vídeos.